Queridos irmãos, nós estamos hoje congregados, reunidos aqui, para adorarmos a Deus, participando destes emblemas gloriosos que são o pão e o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas, elas falam de Jesus, usando vários títulos distintivos, bendito seja o Senhor. Falam de Jesus, o chamando de o Verbo de Deus, em João 1:1, né? Também Apocalipse 1:13. A Bíblia trata de Jesus, nos apresentando como nosso Salvador, apresentando-nos o Salvador Jesus Cristo, apresentando o Filho de Deus como nosso Salvador, em 1 de João 4:14, também como nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é superior a Arão, ele tem o sacerdócio eterno. O sacerdote é aquela pessoa que trazia ou levava os sacrifícios do povo a Deus. Ele apresentava a Deus os sacrifícios em favor do povo. Arão foi escolhido por Deus. Quando Moisés estava buscando alguém para esta função, o Senhor Deus estabeleceu, algumas situações, e foram colocadas algumas varas secas, inclusive a vara que Arão conduzia. E então, ao amanhecer do dia, a vara de Arão havia florescido e havia frutificado. Um pedaço de madeira seco. Imagine aí você um cabo de vassoura e você colocou ele ali no canto e amanheceu o dia e ele está lá cheio de frutos e tal. Não seria uma admiração? Sim, pois isso aconteceu com Arão, aconteceu com o seu cajado. Então era o Senhor dizendo: o sumo sacerdote que eu quero é Arão. Bendito seja o nome do Senhor. Só que Jesus é superior a Arão. Jesus é um sumo sacerdote eterno. Bendito seja o seu poderoso nome. A Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus como Senhor, e Ele é verdadeiramente o nosso Senhor. E nós precisamos nos subordinar ao seu senhorio. Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas não se submetem a Ele, não se submetem ao seu senhorio. Quando leem a Bíblia, diz: eu não gostei disso aqui, eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo, eu acho que do meu jeito é melhor. Então, esta pessoa está longe de ter Jesus como seu Senhor, porque quando nós o recebemos como Senhor, as coisas são como Ele diz, as coisas são como estão escritas na palavra de Deus. Vivemos a Escritura para a glória de Deus e para a nossa própria felicidade. Por quê? Porque nós o recebemos como nosso Senhor, como a Bíblia Sagrada nos apresenta em Apocalipse 22:21. A Bíblia também nos apresenta o Senhor Jesus como nosso Cordeiro Pascal, em 1 Coríntios 5:7. Jesus foi apresentado também por João o Batista, quando do seu batismo, ou quando João estava a batizar, Jesus surge no deserto, vindo em sua direção, e então João apresenta a toda aquela multidão que estava presente, apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor. E este Jesus como Cordeiro deu a sua vida por nós no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também é um sacrifício superior ao sacrifício
dos dias de Arão. É um sacrifício superior aos sacrifícios instituídos pela própria lei. Louvado seja Deus. Este Jesus Cristo, ele é Cordeiro que tira o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro era trazido para o sacrifício, e aquele que trazia o Cordeiro impunha suas mãos sobre ele. Não é? Porque quem trazia o cordeiro para o sacrifício o fazia sabendo que havia pecado e sabendo que o resultado do pecado é a morte, e que o sangue de alguém, que deveria ser o da própria pessoa, deveria ser derramado por causa do pecado cometido. Então o cordeiro era trazido, e quando aquele que trazia o cordeiro colocava as mãos sobre o cordeiro, era como se estivesse transferindo toda a culpa para aquele cordeiro. E como aquele cordeiro agora assumiu toda a culpa, aquele cordeiro deveria morrer e o seu sangue seria derramado, porque o resultado do pecado, como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Então aquele que pecou deve morrer. E o cordeiro era trazido. Impunha-se as mãos sobre ele como transferência. Assume aí a minha culpa. E o cordeiro era imolado, seu sangue era completamente derramado. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, Jesus também é o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, quando estava na cruz, é como se as mãos da humanidade toda estivessem estendidas para Ele, transferindo para Ele os seus pecados. Quando nós compreendemos que somos pecadores, naquele dia que nós entendemos que nós éramos pecadores, condenados ao inferno, condenados à morte, e nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, nós fizemos esta transferência: Jesus, recebe os meus pecados, eu não tenho condições de morrer pelos meus pecados, eu não tenho condições porque eu sou um pecador, e somente um justo poderia morrer pelos pecadores. Então Jesus assumiu o meu pecado, assumiu também o seu pecado. Naquele dia que você confessou a Cristo como seu Salvador, Jesus assumiu as tuas culpas para dar a ti a vida eterna e o direito à entrada no céu, para morar com Deus para sempre. A Bíblia nos apresenta Jesus como este Cordeiro maravilhoso. Queridos irmãos, a Bíblia nos mostra Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Apocalipse 19 e 16. Cristo é o nosso Salvador e Ele se sacrificou por nós para nos limpar dos nossos pecados. Por isso que quando hoje nós pecamos, nós estamos fazendo algo mais horrível ainda do que antes, porque antes pecávamos na nossa ignorância. Hoje não somos mais ignorantes a respeito do pecado, não somos mais ignorantes, nós sabemos hoje qual é o resultado do pecado, porque a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. A palavra de Deus nos mostra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então nós sabemos a respeito de tudo isso, já não somos mais pessoas que não tenham conhecimento, nós temos o conhecimento da Santa Palavra, nós temos o próprio agir do Espírito Santo comunicando conosco aquilo que devemos e não devemos. E aí, muitas vezes, o cristão
prefere passar por cima da sua consciência, prefere dizer à sua consciência: olha, não adianta você dizer que está errado, porque eu vou fazer e vou considerar que está certo. Você pode até considerar que está certo, mas vai continuar sendo pecado, vai continuar a tua consciência dizendo: Deus não se agrada disso, porque a nossa consciência é uma centelha de Deus dentro de nós, que está dizendo o que é e o que não é correto fazer. Bendito seja o nome do Senhor. E temos, sobretudo, a Escritura Sagrada, que nos diz o que devemos e o que não devemos, como agradamos e como não agradamos a Deus. A escolha é sempre nossa. Você quer viver uma vida que agrada a Deus, ou você quer viver uma vida que entristece a Deus? Você quer viver uma vida como servo, ou você quer viver uma vida como Senhor? Você quer viver uma vida para servir aos seus irmãos, e servindo aos seus irmãos estará servindo a Deus, ou você quer ser servido pelos seus irmãos? Queridos, nós precisamos compreender que Jesus Cristo é o Salvador, que o seu sacrifício não foi em vão. Nós não podemos jogar na sarjeta o sacrifício de Jesus, pelo contrário, devemos amá-lo a cada dia e sermos cada dia mais reverentes e tendo mais compreensão a cada dia do seu sacrifício por nós e de como nós devemos viver aqui entre os homens. As Escrituras nos mostram que Jesus Cristo se sacrificou por nós, Ele deu a sua vida por nós. Aquele ser divino que habitou entre nós, bendito seja o Senhor. E aí o profeta vai dizer que o seu nome é Emanuel, é Deus conosco em todo o tempo, é Deus conosco na angústia, é Deus conosco na alegria, é Deus conosco na tribulação, é Deus conosco no alívio, é Deus conosco à noite, é Deus conosco durante o dia, é Deus conosco na semana, é Deus conosco todos os dias, é Deus conosco em um mês, é Deus conosco em um ano, é Deus conosco. O Emanuel habita em nós, o Emanuel está entre nós, bendito seja o nome do Senhor. E aí precisamos viver para Ele, precisamos viver de modo que agrade a Ele. O sacrifício de Jesus foi maravilhoso. E olhe, meu amado irmão, como Jesus nos elevou. Muitos de nós aqui, escravos do pecado, escravos dos vícios, ninguém daria nada por nós, ninguém daria nada por mim nem por você. Muitos de nós aqui, escravos de Satanás, cavalos do diabo, como éramos chamados. E aí o Senhor Jesus estendeu a sua mão, nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, aleluia. E a Bíblia diz que Deus fez isto, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos purificou, nos limpou, nos deu vestes novas, colocou em nossos lábios um novo cântico, firmou os nossos pés na rocha, nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, colocou em nossos lábios um hino de louvor, um cântico que agrada a Deus. Não é mais um cântico de inspiração maligna, não é um cântico que foi inspirado lá na mesa do bar, não é um cântico que foi inspirado lá em um centro de feitiçaria, não, mas agora um cântico inspirado por alguém que orava pela madrugada, por alguém cheio do Espírito Santo, um cântico que vem do céu e enche o nosso coração de alegria e nos faz glorificar o nome do Eterno, e a glória do Eterno se manifesta quando nós louvamos a Ele com esses cânticos. O Senhor fez tudo isso por você, o Senhor fez tudo isso por mim. Nós que éramos escravos do diabo, agora temos autoridade sobre o diabo.
Aleluia. Nós que vivíamos com medo até de ficar no escuro, agora não tem escuridão que nos meta medo, porque aquele que é a própria luz está conosco. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós não andamos mais em trevas, mas andamos na luz. Bendito seja Deus. E tudo isso aconteceu porque Cristo teve misericórdia de nós, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Isso significa não precisa outro sacrifício, não precisa de adendos, não precisa colocar um pedacinho que faltou, de jeito nenhum. O sacrifício foi perfeito, bendito seja o Senhor, porque o cordeiro era perfeito, porque o sumo sacerdote era perfeito, porque o sangue era perfeito, o sacrifício foi perfeito, e Deus lá do céu assentiu com a sua cabeça, recebeu das mãos do sumo sacerdote Jesus o seu próprio sangue e disse a ele: sacrifício aceito. Não precisa ninguém fazer remendos, ninguém precisa colocar mais nada neste sacrifício, porque o sacrifício foi suficiente. Nós estamos nesta noite aqui, dando graças ao nosso Deus, bendizendo ao nosso Deus, com toda a esperança em nosso coração de que vamos morar no céu com Ele. E esta esperança se dá porque nós cremos no sacrifício do Calvário, nós cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós pecamos, ainda João nos escreve dizendo: filhinhos, não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. O que mais poderíamos dizer-lhes nesta noite? Que outro nome poderíamos citar além do nome dele? Que outro personagem poderíamos citar senão Ele, Jesus Cristo, que nos amou antes que nós existíssemos, antes que nós viéssemos à existência. Ele já me amava e já orava por mim e dizia: Pai, não te peço apenas por estes, mas por todos aqueles que vão crer em mim por causa da tua palavra. E eu sou um destes que creu nele por causa da palavra, e eu recebo a sua oração. Ele orou por você, se ele orou por você, dê glória a ele também. Aleluia, porque eu rendo glórias ao meu Senhor. Aleluia. E hoje andamos de cabeça erguida. Hoje, amados irmãos, não tem tranca-rua que feche o nosso caminho, porque adiante de nós vai o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que subjugou o inferno inteiro. Bendito seja o seu nome. E disse: eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Nada absolutamente vos causará dano. Vivemos hoje escondidos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ah, se nós conseguíssemos nos ver no mundo espiritual, irmãos, nós deixaríamos de estar dizendo que somos fraquinhos, que não sei o que e tal, que eu estou morrendo, daqui a pouco eu morro. Se você se visse no mundo espiritual, como Deus tem abençoado você, como você anda protegido, como você anda guardado,
como Deus tem colocado sobre você a sua mão, como Ele tem colocado anjos para te proteger, e a própria presença dEle anda conosco, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Aleluia! Nós não estaríamos choramingando pelos cantos, dizendo o inimigo, parece que agora vai me destruir mesmo. Vai não, você tem autoridade sobre ele. Levante-se vitoriosamente, porque aquele que sacrificou a vida por você lhe deu autoridade. E por causa deste mesmo sangue, temos liberdade de entrar no Santo dos Santos. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que naqueles tempos somente um homem entrava no Santo dos Santos uma vez por ano? E se entrasse em pecado, já era morto. Hoje, encobertos no sangue, entramos no Santo dos Santos. E se fosse como naqueles dias lá, o anjo iria olhar para nós e não iria nos ver, iria ver o sangue de Jesus sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. E então nós podemos entrar no Santo dos Santos e cantar louvores ao Senhor e adorar ao Senhor no meio dos querubins, ver a sua glória se manifestando. Bendito seja Deus. E a glória do Senhor se manifesta em nossa casa, na nossa cozinha, no nosso quarto, na sala da nossa casa, lá no terraço, aonde quer que a gente levante a voz para adorar, lá Ele está presente e a sua glória nos enche. Aleluia! A glória de Deus se manifesta quando os seus filhos o adoram. E esta glória está aqui nesta noite. E nós estamos aqui nos lembrando deste sacrifício tão maravilhoso. As pessoas que não conhecem a Jesus até acham estranho. Os crentes se reúnem e se alegram lembrando da morte de Jesus. Parece loucura mesmo. Mas nós nos alegramos porque nós não poderíamos fazer aquilo. Nós nos alegramos porque só Ele podia fazer e Ele quis. Ele não foi obrigado por ninguém. Ele quis fazer por amor de nós. Ele quis fazer porque nos ama. Ele quis fazer porque nos quer pertinho dele. Ele quis fazer porque queria nos encher com seu Santo Espírito. Ele quis fazer porque quer que nós estejamos com ele na glória, assentado com ele no trono. Ele quis fazer. E nós bendizemos ao Senhor por isto. E nós nos alegramos no Senhor por isto. Ele deu a sua vida. Ele foi escarnecido. Sua respiração ficou curta. Ele ficou ofegante. Seu coração acelerou. Seu sangue já havia sido quase todo vertido. Seu coração acelerou, ele sentiu câimbras, ele sentiu agonia, ele teve choques anafiláticos praticamente, a perda do sangue, e ele começou a se debater na cruz. Mas ele não desceu de lá. Embora alguém dissesse: nós só acreditaremos em ti se tu desceres daí, provando que és filho de Deus. Mas Jesus estava lá, provando que era verdadeiramente o Filho de Deus, o Cordeiro enviado do céu. Ele estava provando isso, e ele permaneceu lá, porque sabia que se ele descesse de lá, nós iríamos para o inferno. Mas ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter direito de entrar no céu.
E para nós nos alegrarmos ainda mais, ele foi tirado da cruz, depois de morto, colocado em um túmulo que ninguém havia sido colocado ainda, um túmulo novo. É por isso que nós crentes gostamos de coisas novas, não é? A gente quer uma casa, mas é uma casa nova. A gente quer um carro, mas é um carro novo. Tudo é novo, Jesus, tudo novo, não é? Inaugurando. Não foi nem preciso comprar o sepulcro, porque era só 3 dias, né? Vai comprar sepulcro para passar 3 dias. No domingo cedo, as mulheres vão tão tristes. E uma delas vê um homem. E diz: meu Senhor, onde puseram o corpo dele? Fala para mim. Aquele homem se vira e diz: Maria. Imagine a voz de Jesus chamando o teu nome assim, nesse tom. Maria. Quando ela ouve a voz, ela diz: Rabone. Ela reconhece a voz do seu Senhor. Ela não estava reconhecendo a sua aparência, mas a voz é a do meu Senhor. Bendito seja o Senhor, aleluia. Ele não estava mais morto, ele havia ressuscitado de entre os mortos, aleluia. E João tem a visão gloriosa no Apocalipse, quando ele é tomado no Espírito e chega ao céu e começa a contemplar o céu. Ele diz: eu ouvi uma voz como de muitas águas atrás de mim, que eu me virei para ver. Era ele. Era ele. E ele disse para mim: João, eu estive morto, mas eis que vivo para sempre. Aleluia. O próprio diz: eu estive, mas eis que vivo para sempre. João tem a visão de Jesus glorificado. E nós o veremos glorificado. A cidade onde vamos morar é iluminada com o brilho do seu rosto. O ouro pelos quais os homens se matam, destroem vidas, a gente vai pisar nas ruas de ouro. Queridos irmãos, o que é interessante é que a Bíblia mostra como é o céu por dentro. Mas não há nada mais sublime do que o próprio Senhor. A Bíblia diz que Ele é mais sublime que os céus. Isso significa que não há beleza lá que vá ser superior a Ele mesmo. Ele é a maior beleza que existe. Por isso que ouro, prata, qualquer coisa desse tipo para nós não vai ter tanto valor. Nós vamos pisar sobre isso, porque para nós o importante é olhar a face daquele que vive para sempre. E hoje reunidos estamos para comemorar mesmo, para darmos graças mesmo, porque Ele derramou o seu sangue por nós, mas ressuscitou ao 3º dia e nos deu direito de vida e vida com abundância. Se você é crente e ainda quer viver migalha de vida, migalha de alegria, você não entendeu que você é filho ainda.
Porque se você já entendeu, você não vai se conformar com migalha de alegria, com migalha de vida. Você tem vida com abundância. A alegria que o Senhor nos dá é perene. É um rio que nunca seca, nunca vai estiar. Sempre as águas vão jorrar. Bendito seja o nome do Senhor, porque a alegria que Ele nos deu é perene. Quando morre um parente, a gente fica triste por algumas horas. Mas se perguntar assim, você é feliz? Graças a Deus. Estou só triste um momentinho aqui, mas sou feliz demais. Porque Ele nos fez feliz. Que ao comer do pão, e ao tomar do cálice, e ao tomar do vinho, você possa se alegrar no Senhor. Você possa fazer isso com consciência de que você é quem deveria ter morrido, que eu era quem deveria ter morrido, mas alguém que nos amou mais do que nossos pais, que nos amou mais do que qualquer pessoa, deu a sua vida por nós. Ele diz, filho, eu vou morrer no teu lugar. Não, mas eu é que sou o pecador. Sim, é exatamente por isso. Eu sou inocente, mas vou morrer em seu lugar. E quando Ele assumiu as nossas culpas, não teve jeito, teve que derramar o seu sangue por nós. E Ele o fez para a nossa alegria. Ele o fez, não para você ter carro, ter casa, ter empresas, você ter dinheiro, para você ter bens materiais. Não, isso aí é secundário. Ele fez isso para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Ele fez isto para que nós tivéssemos o direito de entrar no céu. Nunca se esqueça disso. O céu é mais importante do que qualquer coisa desta vida. E Ele nos garante que se formos fiéis até o fim, receberemos a coroa da vida. Sejamos fiéis até o fim, para nós estarmos todos juntos na presença do nosso Deus, bendizendo e glorificando o seu santo e soberano nome. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que nós guardemos no nosso coração que Jesus ofereceu a Deus o sacrifício perfeito, o sacrifício que não precisa de ajustes, e assim o fez para a sua glória e para a nossa alegria. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.